muito conhecida, mas depois eu vou mudar, tá? Que eu ia trazer Reis, segunda Reis. Mas eu vou ler aqui uma passagem conhecida, né? Que é Mateus 14. Eu vou ler aqui o versículo 22. Amém? E logo ordenou Jesus aos seus discípulos que entrasse no barco e fosse diante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada a tarde, estava ali só. E o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tendo bom ânimo, sou eu, não temas. E respondendo-lhe Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda-me ir contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo um vento forte, teve medo. E, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salve-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Até aqui. Amém. Eu aprendi muito sobre esse versículo, né? Já foi falado, né, sobre esse versículo. E algo me chamou muita atenção. Eu comecei a ler ele em casa de novo, né? E ele me chamou a atenção sobre aonde, né, Jesus andava sobre a água e Pedro, descendo da água, pediu, né, para Jesus para andar com ele, né? Mas aqui nesse dia teve muito milagre do Senhor, né? Nesse dia aqui aconteceu várias coisas, foi um dia só. E isso me chamou a atenção, né? A prisão de João Batista, né? Foi também o dia que João Batista também perdeu a cabeça e foi degolado. Por que João Batista foi degolado? Pela verdade, pela justiça, que não é diferente de hoje, né? Hoje quem anda com a palavra da verdade nos lábios, com certeza vai ser perseguido. Vai ser caluniado, vai tentar tirar o seu ânimo com palavras, com ações, com atitude, principalmente perante as autoridades. A verdade o incomoda como incomodou Herodes naquela época, né? Que tirou a vida de João Batista. Mas o que vem a me dizer? João Batista não perdeu a vida, mas deixou um testemunho de fé. Glória a Deus, aleluia. Né? Deixou um testemunho de fé para mim, para você. E eu me perguntei, né? Como guardar minha fé em Jesus? Oh, Senhor, aleluia. Como você guardar sua fé em Jesus? E o Senhor falava: posicionamento, não ceder ao pecado, andar com a verdade nos lábios. Aleluia, Deus, aleluia. Né? Isso é um testemunho de fé, né? E nesse mesmo dia, né, aconteceu a multiplicação do pão. Glória a Deus. No modo que eu entendi aqui na palavra, que os discípulos foram lá ter com Jesus para relatar sobre a morte de João Batista, né? Eu acho que naquele dia, naquele momento, Jesus sentiu dor, luto, porque fala que ele vai aqui no versículo 13, e Jesus, ouvindo isso, se retirou dali para um barco, para um lugar deserto. Então ele queria ficar só. Ele sentiu a perda de João, mas vendo a multidão ali, acompanhou Jesus. Oh, Jesus, aleluia. E Jesus guardou aquele momento ali para ele e foi fazer mais milagre. Ele não olhou para ele não olhou o luto dele, ele não olhou para si, mas ele olhou, teve de compaixão pelas pessoas que estavam precisando. Glória a Deus, aleluia. Ele teve compaixão para
aquela multidão que acompanhava. Aleluia. E ali ele operou grandes milagres. Ele fez grandes milagres naquele dia, mesmo com dor de luto por João Batista. Aleluia. Né? E ali também ele fez a multiplicação de pão, que era 5 pães e 2 peixes. Quando os discípulos falaram que era, né, para dispersar as pessoas, Jesus disse não, que ia sentar, e ele fez a multiplicação Glória a Deus. para 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E ele só retirou e ficou só quando ele dispersou essas pessoas, depois de ter alimentado tanto espiritualmente como materialmente. Jesus podia ir descansar, né? Foi um dia cheio, corrido, né? Sofrido, doído, mas não. Ele se retirou para orar. Ele não tinha tempo durante o dia, que era muito corrido, mas é que mostrou para mim que o tempo quem faz é eu. É eu que tenho que tirar o meu tempo para descer e para orar. Aleluia. Eu não tenho tempo de dia, não. Eu levanto de madrugada. De madrugada eu não consegui, não. Eu levanto de manhã. Aleluia. Mas nós precisamos tirar o nosso tempo para o Senhor. Nós precisamos fazer o nosso tempo perante a presença do Senhor. Glória a Deus. Jesus é Deus, mas Ele ainda tirou o tempo para falar com o Pai. Glória a Deus. E às vezes a gente coloca tanto empecilho para falar com o Pai. Às vezes a gente está tão cansado do serviço, a única coisa que a gente quer fazer é tomar um banho e deitar. Mas a presença do Senhor é o mais importante na nossa vida. Sem ela, nós não podemos nada. Sem ela, nós não conseguimos nada. Oh, Espírito Santo. Em Provérbios 28, fala que os ímpios fogem sem ninguém perseguir, mas o justo não. Glória a Deus. É ousado como o leão. Aleluia, Jesus. É assim que foi a vida de João Batista. Aleluia. Foi ousado como o leão. Né? E aqui falando de fé, né? A fé, da onde é firmada a nossa fé. A fé de João Batista foi a vida dele, né? Ele não negou, ele não negou verdade, ele não negou, momento algum, ele queria, todo momento ele queria justiça, e isso levou à morte de João Batista. Mas maior o que ele recebeu, né? Que é o galardão do céu que o homem nenhum pode tirar, né? Nada pode tirar, né? O galardão do Senhor lá no céu é o melhor para nós, né? Glória a Deus, né? E a nossa fé precisa de posicionamento. A minha fé precisa de posicionamento. Nós não podemos ceder ao pecado. Nós não podemos deixar que o pecado venha nos atentar. Nós temos que ser de misericórdia para o Senhor, né? Para que nós sejamos sempre mais firmes, né? E aqui, igual eu falei para vocês, o que me chamou a atenção foi Pedro andar sobre as águas. Porque às vezes o Senhor nos convida a tirar o pé do barco. Às vezes o Senhor nos convida a sair, como foi dito para mim. Eu recebi como foi dito para mim, sair da zona de conforto. Né? Mas mesmo a gente, às vezes, dando um salto de fé semelhante a de João Batista ou de Pedro, para ir ter com o Senhor, que o Senhor nos dá a possibilidade de ir ter com Ele. Glória. Mas a gente olha a primeira tempestade. Aí eu pensei, se João Batista não olhasse a tempestade e olhasse só para o Senhor, ele ia. É a mesma coisa a minha vida e a sua. Às vezes o vento forte, a tempestade, nos faz vacilar a nossa fé. Nós temos fé. Mas aí a gente olha primeiro para o vento. A gente olha primeiro pela tempestade. Aí a nossa fé. Mas mesmo assim, o Senhor não desampara. O Senhor não para. Ele vai ao nosso encontro. Ele nos levanta. Ele nos coloca de pé. É só chamar pelo nome dEle. É só clamar por Ele. Pedro ali, salve-me, Senhor. É um grito de socorro. Do mesmo jeito é quando nós entramos no nosso quarto para orar. Muitas das vezes essa palavra some.
Muitas das vezes a luta é tão grande, que você não tem palavra para falar com o Senhor. E as lágrimas descem. Essa lágrima é um grito de socorro para o Senhor. O Senhor recebe como um grito: salve-me. E Ele na mesma hora te salva. Pode não ser do jeito que você quer, mas é do jeito que Ele tem para preparar para você, que você consegue receber. É do mesmo jeito que o Senhor tem preparado a nossa caminhada perante Ele. Não é fácil, não é. Não é fácil, porque realmente, como foi dito agora de manhã, agora na oração, na hora de sair para a igreja é uma luta. É uma luta. É uma visita, é um telefone, mas tem que ser agora, precisa ser hoje. Ou sempre tem algo. Para quê? Para que a gente venha retardar. Porque o culto não começa na igreja, não. Começa na nossa casa. Assim que você fala, que você levanta, você fala assim: hoje é domingo, né? É gostoso. Já começa a agradecer o Senhor pelo culto. Já começa a falar igual ali. Tira um momento para orar para o seu irmão que não consegue ir na igreja. Eu também pensei nisso. De orar para os nossos irmãos que não conseguem vir na igreja. Porque nós que estamos aqui, nós passamos por um momento difícil. Nós passamos por questões que às vezes, ao ver de olhos carnais, não é nada. Mas com os olhos espirituais é um impedimento muito grande. Muito grande. Hoje mesmo, 5 horas, que sono. Falei: Jesus, não. Não, Jesus. São 5 horas da tarde. Eu falei: não, eu vou me arrumar. Não. Hoje eu fiz até um caminho mais longo. Eu não passei por aqui, não. Passei lá por baixo, subi, andando. Saí mais cedo. Não cheguei 6h30, mas saí mais cedo. Por quê? Me bateu um sono que eu não estava conseguindo manter os olhos. Eu falei: Senhor, eu não tenho sono de tarde. É impedimento. É impedimento para poder nos parar, né? E a nossa fé é fortalecida com o quê? Com adversidades também, né? Deus prepara aqui para você uma caminhada aqui, né? Prepara uma subida ali, uma luta ali, e assim Ele vai moldando, vai trabalhando na nossa fé, né? Porque a nossa fé é o que nos traz, né? Renovo espiritual, o que nos traz força, fortalecimento, né? E o renovo espiritual na nossa vida é muito importante. Nós temos que estar sempre pedindo a Deus, né? O nosso renovo espiritual, né? Oh, glória a Deus, né? E eu acho que é só até aqui, irmãos, que eu queria trazer em nome de Jesus. Mas eu estou com óculos muito ruim. Eu queria que o Mateus lesse para mim 2 Reis 20. Por favor. Glória a Deus, aleluia. Em nome de Jesus. Aleluia, Pai. Glória a Deus, fiel, Senhor. De 1 até o 6, por favor. Não, de 1 até o 6. 6 versículos. Por favor. Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte. E o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: Assim diz o Senhor: ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parte e orou ao Senhor, dizendo: Ah, Senhor, se servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que, não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo: Assim diz o Senhor Deus de teu pai Davi: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a essa cidade, e empararei essa cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Glória a Deus, aleluia. Esse versículo, irmão, que eu ia trazer hoje, que é referente ao meu testemunho. Aleluia, Jesus. Foi o que o Senhor falou para mim na noite que Ele me entregou, que estava livrando-me de morte. Oh, Jesus.
que Ele estava prolongando meus dias na terra. Oh, Jesus, aleluia. Mas Ele não falou prolongando 15 anos, tá? Mas foi dentro desse versículo que Ele falou. Um dia eu estava na minha casa e eu já tinha começado a ir para a igreja, mas ir para a igreja, tá, irmão? É diferente de você estar servindo o Senhor. Ir para a igreja, sentar ali por alguma razão, não quer dizer que você está na presença do Senhor. Né? E eu estava indo na igreja. E um dia na minha casa, sozinha, eu comecei a trabalhar às 10 da manhã, né? E eu levantei às 7 horas. E eu comecei a passar mal, estava sozinha. Uma dor que doía do pé da cabeça até o pé do pé. Os 2 pés. Mas doía tanto que eu jogava água gelada no chão e deitava. De tanta dor que eu sentia. E eu não sabia o que estava acontecendo comigo. Eu não tinha força para nada. Eu só chorava e gemia de tanta dor que eu sentia. Saí arrastando do meu quarto e fui até a porta do banheiro. Liguei o chuveiro, enfiei de roupa e tudo debaixo do chuveiro. Uma dor que eu não conhecia. Uma dor muito estranha, que doía o peito, doía tudo. E eu fiquei ali naquele desespero uns 20 minutos. Eu creio que é o Espírito Santo. Aleluia! Me mandou enfiar o dedo na goela. Eu falei, é dor. E eu com aquele chuveiro caindo em cima de mim, dor, eu enfiei. E eu comecei com aquela ânsia de vômito, e aquela ânsia foi aumentando, e eu comecei, né, a vomitar, nisso eu comecei a passar mal, comecei a evacuar, parecia borra de café. Mas era preto, aquela borra de café. E eu ali debaixo do chuveiro gritando de dor, mas gritando mesmo, que eu não aguentava parar em pé de tanta dor. Eu fiquei nessa luta uns 40 minutos. Cessou aquele vômito, aquela dor na barriga também. Eu abri o chuveiro de novo, gelado, tomei aquele banho, mas eu não consegui chegar até o quarto. Na porta do meu banheiro tinha um sofá pequeno de 2 lugares. E ali eu caí. Eu acho que eu desfaleci ali mais ou menos por 1 hora. 1 hora, 1h30. Quando eu acordei, já tinha passado bastante tempo, já era... Isso eu levantei umas 7h30, já era umas 10 horas, essa luta da dor, do banho, até eu acordar. Eu entrava no serviço às 10 horas, liguei para minha patroa, que é a mesma de hoje, né? E avisei para ela que eu acho que eu tinha comido alguma coisa estragada, estava passando muito mal, mas ela, eu tenho visita, eu preciso que você faça o almoço. Entrei no ônibus e fui. Mas eu já não estava mais sentindo nada. Amém. Eu estava leve. Parecia que, sabe, tinha tirado tudo de mim, eu andava naquela leveza, né? Sabe? Bem, eu falei assim, Jesus tem misericórdia, porque eu vou passar na farmácia, eu vou comprar uma dipirona, se eu passar mal com dor, eu tomo a dipirona. Fui trabalhar. E não dei mais importância para esse assunto. Mesmo sabendo que a dor foi muito intensa, que o correto seria eu ir ao médico, ver o que aconteceu, que dor era aquela. Eu não fui. Passado alguns dias, teve eles falam mini vigília, começa à meia-noite. Eu falei assim, eu vou lá. Eles convidaram um levita para cantar, é conhecido, eu vou lá, nessa mini vigília. Cheguei na vigília e comecei. Estava lá. E nisso eu senti uma angústia muito grande, eu comecei a chorar. E às vezes a nossa angústia, ou alguém vê você chorando tanto, ele chega perto de você para te dar um abraço, mas não é aquele abraço que você quer. Tem algo, precisa de algo. Aleluia. Precisa que o Espírito Santo toque alguém para ir lá. Aleluia. Porque você ir, porque eu estou chorando, não vai fazer efeito. É verdade. E aquilo me incomodava. Chegou um, chegou dois, e aquilo ali
não fez efeito em mim. Aquela mágoa, aquela dor, aquela angústia dentro do meu coração. Eu falei, Senhor, meu Pai eterno, o que está acontecendo? Me ensina a ouvir a tua palavra. Aleluia. Me ensina a guardar, a ter prioridade nas coisas do Pai. E o levita estava lá cantando, desceu e entrou dentro dessa palavra, Reis 20. Até aquele momento eu não sabia que eu tinha tido um AVC. Até aquele momento eu não sabia. E ele começou a falar sobre esse versículo. Ele entrou na palavra, no meio do louvor, trouxe para mim esse versículo e falou que Deus estava prolongando os meus dias na terra. Aleluia! Porque Ele ainda tinha algo para mim. Tinha algo preparado para mim. Ele tinha promessa na minha vida. Eu poderia ter esquecido, mas Ele não. Oh, Jesus, aleluia! Que Ele tinha visto as minhas lágrimas na hora que eu estava chorando, pedindo socorro. Alguém foi? Não. Foi alguém lá? Mas Ele estava lá. Aleluia, Deus! Ele estava lá, Ele me deu o livramento do infarto. E não deixou nenhuma sequela. Glória a Deus! Porque Ele é fiel, Ele não faz nada pela metade. Aleluia! Ele, quando fala que cuida, Ele cuida. Quando Ele fala que Ele livra. Aleluia! Porque foi. Não tem nem. Fulano te levou para o hospital, por isso que você se salvou. Tem não. Meu Deus. Eu estava só eu e Ele. Aleluia! Oh, Jesus. Aleluia. E é o que eu precisava, era eu e Ele. E Ele falou para mim naquela noite que grande eram os livramentos que Ele tinha me dado. Ele já tinha me dado livramento de morte. Agora Ele me deu outro livramento de morte que eu estava sozinha naquela casa. Eu morava, tinha 2 oficinas de trator na frente da minha casa. Lá atrás, acho que alguém ia ouvir meus gritos? Ninguém. Mas Deus é fiel. Se Ele prometeu, Ele cumpre. E eu, como eu não dei importância àquilo, o Senhor eu estava cega espiritualmente. Ele mostrou para mim que Ele que me livrou. Não era uma dorzinha qualquer. Não era algo que eu tinha comido. Mas foi um AVC que eu tive. E Ele me deu livramento. E é muito. Olha como eu estava tão cega espiritualmente. A minha tia Eugênia, vocês conheceram, que Deus recolheu esse ano. Ela falou para mim. Ela falou assim: o meu marido teve um AVC. Ela contando para mim. E eu só consegui salvar ele porque eu induzi a ele ter vômito, fazer vômito, porque o coração acelera. E nem nisso eu não me liguei que o Senhor tinha me dado livramento. Não, eu era tão cego que o Senhor ter falado assim: olha aqui, filho, eu estou te mostrando, desperta pelas minhas coisas, tenha visão espiritual, sensibilidade e ouvido. Porque a minha tia estava falando para mim o que tinha acontecido para mim com o marido. E mesmo assim, eu achei que fosse algo que eu tinha comido. Então, nós precisamos, ter sensibilidade do que Deus faz com a gente. Porque o Senhor, Ele me livrou, não foi uma, nem duas, foi 4 vezes de morte. Por quê? Porque eu não estava priorizando as coisas do Senhor. Eu estava com meu coração magoado, endurecido. Sabe, muito preocupado com as coisas da terra. Muitas coisas a gente desfoca do que é preciso ser focado e coloca na terra. Ó Senhor, e o amanhã? O amanhã pertence a Deus. Aleluia. Ó Senhor, a minha casa. A sua casa está sendo cuidada por Deus. Glória a Deus. Porque as coisas vêm nos livrando, vêm nos enchendo, vêm, colocando renovo. Só que a gente quer ver assim,
igual a internet hoje, né? Abriu, puf. Mas não é assim. Eu falo porque mudanças na minha vida, que eu parei para olhar e falei assim, nossa, eu já mudei. Glória a Deus. O meu modo de falar, o meu modo de agir, eu só percebo quando eu já estou assim, naquele confronto. Glória a Deus. Que eu vi a transformação que Deus fez na minha vida. Glória a Deus. Aleluia. Eu era muito agressiva nas palavras. Eu não sou. Da minha boca não sai um palavrão mais, graças a Deus. Deus lindo. Não é que eu estou me controlando, não. Não sai. Glória a Deus. Aleluia. Não sai. Eu não tinha paciência no trabalho. Eu estourava com as meninas. As meninas hoje podem passar até voando. Eu não ligo. Jesus. Você não vai falar nada? Eu estou ocupada. Eita, Deus fiel. Mas Aleluia. realmente não me incomoda mais. Não me incomoda. O que me incomodava já não me incomoda mais. Glória a Deus. Aí você para e pensa, é eu que mudei? Não, é o Senhor. Porque de mim mesmo eu não mudaria. É, Jesus, aleluia. Por mim mesmo eu não mudaria. Por isso que o Senhor nos convida a tirar o pé do barco. Eita, Deus, aleluia, Jesus. Por isso que o Senhor nos convida a dar um passo a mais. Aleluia. A tempestade vai vir. A tempestade vai vir. Para quê? Para nos fortalecer. Amém. Glória a Deus. Mas o Senhor vai estar lá, de mãos estendidas o tempo todo, para te socorrer, independentemente da situação, independentemente qual seja a sua situação, o seu problema, a sua angústia, a sua aflição. O Senhor muda a história. Aleluia. A minha foi mudada, está sendo mudada. Eu falo que eu estou sendo lapidada. Está doendo, mas eu vou brilhar. Porque eu quero que o Senhor mude o meu eu. Eu quero que o meu eu venha diminuir, mas que o Senhor venha estar na minha vida. Aleluia. Eu peço muito isso para o Senhor, para me renovar toda vez que eu passar por aquela porta. Aleluia, Jesus. Para mim não deixar eu sair do mesmo jeito que eu Aleluia, entrei. Deus. Que Ele venha me renovar, Aleluia. me fazer ver bem além que meus olhos carnais conseguem. Porque a maioria, a parte do meu sofrimento foi a cegueira espiritual. Mas eu também não deixava Jesus trabalhar na minha vida. Eu não deixava. Eu falava assim, Jesus, essa pedra aqui é só marreta. Porque tem coisa na nossa vida que a gente não quer abrir mão. Tem coisa na nossa vida que a gente quer grudar, achando que aquilo ali vale alguma coisa. Aqui na terra nada vale nada. Oh, Jesus, aleluia. Porque o que tem pra nós está lá em cima. Glória a Deus. É o melhor que tem Aleluia. pra nós está lá em cima. Oh, Deus. Então não adianta brigar aqui na terra por causa de Aleluia, coisas de terra, não. Oh, Espírito Santo. Nós vamos brigar, sabe por quê? Para que nós tenhamos um espírito manso na presença do Senhor. Que nós venha descer do barco, mas não venha afundar. Mesmo vendo a tempestade. Aleluia. Né? E que Deus abençoa mais essa noite, em nome de Jesus. Né? E eu agradeço a minha oportunidade. Glória